No vídeo de hoje eu vou te ensinar a jogar com um dos melhores decks do Duel Links no momento. O deck de Phantom Knight ou Cavaleiros Fantasmas. Eu peguei dos jogos com esse deck nesse mês de maio. E o deck realmente é muito forte, vamos pra decklist. Bom, tá aqui a minha decklist de Phantom Knight. E pra começar a explicar esse deck temos que obviamente começar pela skill Rebelião dos Saqueadores. Essa skill ela tem dois efeitos e uma limitação. A limitação é que você não pode fazer invocação especial de monstros com nível, exceto monstros Phantom Knight. E você só pode ativar um efeito de monstro Exceed durante cada um dos turnos do seu oponente. E quais são os dois efeitos da skill? Primeiro é que você envia ao cemitério um monstro da sua mão ou do campo. E em seguida você envia do deck pro cemitério um monstro Phantom Knight e seta no seu campo a mente inabalável do Raptor, que é essa trapzinha aqui, que também tem na skill do Rage Raptor. E o último efeito é que você pode enviar para o cemitério um monstro Exceed de Trevas no seu campo e em seguida jogar no seu campo um dragão Exceed da Rebelião Negra, que é esse monstrinho aqui, que é o Wise do personagem, em posição de defesa com face para baixo e sua posição de batalha pode ser mudada. Aquele esquema que a Konami tá fazendo em skills, que é jogar um monstro no seu campo virado para baixo, para você ter que flipar ele e flipando o oponente pode reagir, o oponente pode ativar alguma coisa em resposta. Se só jogasse, o oponente não poderia ativar nada em resposta à invocação desse monstro. E o que essa trap faz, tá? Essa trap é sempre considerada uma carta Phantom Knight e Rage Raptor. E toda vez que você fizer a invocação Exceed usando um monstro Exceed de Trevas como matéria, você pode escolher um card no campo e destruir. Além disso, se essa carta virada pra cima for destruída por algum efeito, você pode baixar no seu campo uma magia de aumento de classe diretamente do seu deck ou do seu cemitério. Dois efeitos muito bons nesse deck. Bom, vamos lá, né? Um dos efeitos da skill faz você enviar um monstro Phantom Knight da sua mão e um monstro Phantom Knight do seu deck. E por que você quer enviar esses monstros pro cemitério? Porque no cemitério eles têm efeitos. Vou começar falando pelo mais novo deles, que é o Escamas Rachadas. Ele é um monstro nível 3, assim como todos os seus monstros Phantom Knight, pelo menos nessa decklist aqui, tá? E qual é o efeito dele no cemitério? Vou começar pelo efeito no cemitério. Se outro card Phantom Knight no seu cemitério for banido, enquanto esse card estiver no seu cemitério, você pode invocar esse card por invocação especial, mas bana-o quando ele deixar o campo. Esse banir quando ele deixar o campo normalmente não vai te afetar, porque você vai usar esse monstro como matéria Exceed pra fazer rank 3, e aí ele como matéria Exceed, quando ele sai do Exceed como matéria, ele cai de volta no cemitério. Então você normalmente burla esse efeito aqui de dele ser banido, utilizando ele como matéria Exceed. Já o efeito dele no campo é que você pode descartar uma carta e enviar uma carta Phantom Knight do seu deck pro cemitério. É mais um efeito que envia cartas Phantom Knight do deck pro cemitério. Esse deck trabalha muito com o cemitério. Falando de cemitério, um dos principais pares do Torn Scales é o Manto. O Manto tem o seguinte efeito no cemitério. Você pode banir esse card do seu cemitério para adicionar um card Os Cavaleiros Fantasmas do seu deck à sua mão, exceto o próprio Manto. Todos os seus monstros são Os Cavaleiros Fantasmas, tá? Mas as suas traps não são só Cavaleiros Fantasmas, não tem um Os. E essa magia aqui também é só Cavaleiros Fantasmas. A única magia que é Os Cavaleiros Fantasmas é essa magia de aumento de classe aqui, a lançar magia de aumento de classe de Os Cavaleiros Fantasmas. Ou seja, o Manto busca qualquer monstro e essa magia. Saiba disso. O Manto também tem um efeito no campo, que se esse card estiver em posição de ataque, você pode escolher um monstro de Trevor no campo, coloca esse card em posição de defesa e se isso acontecer, esse monstro ganha wizard de ataque até o final do turno do seu oponente. É um efeitozinho ali que às vezes você até esquece que tem. Eu também utilizo 3 cópias aqui das Botas Silenciosas. O efeito dele no cemitério é que você pode banir esse card do seu cemitério para adicionar uma magia armadilha Cavaleiro Fantasma do seu deck à sua mão. Ou seja, esse monstro aqui busca todas as suas magias, incluindo as suas traps, tá? Busca essa, busca essa, busca essa, busca essa. Esse monstro aqui serve para você buscar essas cartas. Além disso, além de buscar essas cartas, se você tem um Bota Silenciosa na sua mão e você controla um monstro Phantom Knight, você pode invocar esse card por invocação especial da sua mão. Só que você só pode fazer isso uma vez por turno. Então ele é um monstro que entra por invocação especial da sua mão. É volume de jogo que esse deck precisa. Eu utilizo 2 cópias da Luvas, tá? A Luvas Gastas. Ela tem efeito no cemitério que você pode banir a Luvas, como eu falei. Todos os seus Phantom Knight ativam efeito no cemitério se banindo. Ou seja, toda hora você vai invocar o Torn Skills por invocação especial, porque toda hora você vai estar banindo carta Phantom Knight, fazendo assim o efeito dele trigar. Mas enfim, a luva você bane ela do cemitério para enviar uma carta Phantom Knight do seu deck pro cemitério. Mais uma carta que envia cartas Phantom Knight do deck pro cemitério. Nesse caso aqui ela pode enviar qualquer uma, tanto traps, quanto magias, quanto monstros. E por último, mas não menos importante, eu utilizo uma cópia aqui do Grevas Manchadas. O Grevas Manchadas ele é um monstro interessante nessa decklist porque ele te dá volume de jogo. Se um ou mais monstros Phantom Knight forem invocados por invocação especial no seu campo, exceto durante a etapa de dano, você pode invocar esse card por invocação especial da sua mão, e depois você pode aumentar em 1 nível desse card. Lembrando que você pode, você não necessariamente vai fazer, você normalmente vai querer invocar ele nível 3 mesmo para fazer rank 3. Ele é importante porque ele é mais o Special Summon que você tem na sua mão. Nesse deck aqui, suas únicas Special Summons do main deck é o Torn Scales vindo do cemitério, é o Botas entrando da sua mão, e é o Grevas, que entra quando o outro Phantom Knight é invocado por invocação especial. Além disso, ele no cemitério também tem efeito de volume, que você pode banir o Grevas do seu cemitério para invocar por invocação especial um monstro Phantom Knight da sua mão. E tem o mesmo esquema de poder aumentar o nível dele em 1. Então Grevas é muito útil na decklist, porque é a carta que faz você ter respiro, você conseguir jogar através das interações do oponente, para você não ficar travado na sua normal summon e você ter mais specials. Antes de chegar no extra deck, que é o ponto principal do deck, eu vou citar 2 armadilhas que basicamente têm a mesma função nessa decklist. A Asas tem um efeito no campo, que você escolhe um monstro com a face para cima no campo, e ele ganha 15 de ataque, e além disso, na primeira vez que o alvo seria destruído em batalha ou por efeito de carta nesse turno, ele não é destruído, então ele dá uma proteçãozinha ali de destruição. Já a espada, você ativa ao escolher um monstro com a face para cima no campo, ele ganha 800 de ataque, e além disso, se o alvo seria destruído em batalha ou por efeito de carta, em vez disso você pode destruir esse card. Então é um buff de ataque e uma proteção de batalha de efeito.
Você pode olhar esse primeiro efeito dessas duas cartas e pensar, cartas ruins, né? Efeitos muito simples. Por que você usa elas? Por causa do segundo efeito que as duas têm, tá? Que no caso é de banir a trap pra escolher um monstro Phantom Knight no seu cemitério e invocar o alvo por invocação especial, mas bana-o quando ele deixar o campo. As duas têm esse efeito, tá? E por que você utiliza uma cópia de cada uma? Porque elas se limitam a ativar uma vez por turno. Então você usa uma cópia de cada justamente pra você conseguir ativar as duas no turno. E esse efeito é muito importante pra você ter mais volume de jogo invocando monstros do seu cemitério. Você pode invocar tanto seus monstros aqui do main deck, quanto seus monstros do extra deck. Agora sim, vamos falar do extra deck, depois eu falo aqui das magias, tá? Extra deck e o seu principal monstro de extra deck, Phantom Knight, é o Breaksword, que é esse rank 3. O Breaksword você faz ele utilizando dois monstros nível 3, todos os seus Phantom Knight aqui são nível 3, e ele tem o seguinte efeito, uma vez por turno você pode associar a matéria desse card e depois escolher um card que você controla e um card que seu oponente controla. Você destrói ambos. Normalmente você vai querer dar alvo no seu próprio Breaksword e em uma carta do oponente para destruir o seu Breaksword e a carta do oponente. Por que você faz isso? Porque se o Breaksword, invocado por invocação Exceed, for destruído, você pode escolher dois monstros Phantom Knight com o mesmo nível no seu cemitério e invoque os alvos por invocação especial e aumente o nível deles em 1, ou seja, eles entram nível 4. E além disso, você não pode invocar por invocação especial pelo resto do turno, exceto o monstro de trevas, porque todo o seu deck é de trevas, então foda-se. Como você invoca seus monstros nível 4, você usa monstros rank 4 no seu deck, que é o caso da Aranha, a Pecado Malevolente, uma excelente Exceed para banir monstros do seu oponente, o Rebelião, que é a skill traz, só que normalmente você não vai invocar ele por invocação Exceed, você vai invocar ele através da skill, e também o Cavaleiro Raptor. O Cavaleiro Raptor, ele é uma carta interessante, você faz ele utilizando dois monstros de trevas de nível 4, ele é sempre considerado como um card Phantom Knight, um card Rage Raptor, e o efeito dele é que você pode associar a matéria dele para invocar por invocação especial do seu deck adicional um monstro Exceed Phantom Knight, Rage Raptor ou Dragão Exceed, que seja uma classe maior ou menor que o desse card, mas ele é destruído durante a próxima fase final do seu oponente. Isso é considerado invocação Exceed e você transfere as matérias do Cavaleiro Raptor para o monstro Exceed que você invocou. Então é isso, você consegue invocar um monstro rank 5 e um monstro rank 3. No caso, você consegue ativar o efeito aqui do Cavaleiro Raptor para invocar de novo o Breaksword, para estar ativando o efeito de novo do Breaksword, destruindo mais uma carta do oponente, ativando o efeito de destruição, invocando de novo dois monstros de nível 4, mas você também consegue invocar monstros de rank 5, que no caso aqui é o Requiem e o Rebelião Arc. O Requiem normalmente você não vai invocar, porque pra ativar os efeitos dele você tem que ter um Dragão Exceed da Rebelião Negra, então você não quer invocar o Requiem dessa forma, mas você pode, só não quer. O principal alvo mesmo desse monstro é o Dragão Exceed da Rebelião Arc, porque se esse card é invocado por invocação Exceed, ele não é destruído por efeito de carta. Lembra que o Cavaleiro Raptor destrói o monstro que ele invocou na próxima fase final do seu oponente? Como o Rebelião Arc não pode ser destruído por efeitos, ele não vai ser destruído por efeito do Cavaleiro Raptor, fazendo assim eles terem essa interação. Além disso, o efeito do Rebelião Arc é o seguinte, você pode associar a matéria dele para fazer com que esse card ganhe ataque igual a soma do ataque original de todos os outros monstros no campo. E depois, se esse card tiver um monstro Exceed de trevas com matéria, normalmente ele vai ter, porque você vai invocar através do Cavaleiro Raptor, e você vai ter o Cavaleiro Raptor nele com matéria. Se ele tiver um monstro Exceed de trevas com matéria, você nega os efeitos de todos os outros monstros com a fase para cima do campo. Depois que esse efeito resolver, você não pode declarar ataques com outros monstros pelo resto do turno, só com Rebelião Arc. Normalmente você vai ativar o efeito do Rebelião Arc para fazer com que ele fique, sei lá, com 8.000, 10.000 de ataque, porque vai somar o ataque de todos os outros monstros no campo, e você dá um porradão finalizando o oponente. Agora vamos falar das magias de rank up, tá? Vou começar falando primeiro aqui da lançar magia da mente de classe de Os Cavaleiros Fantasmas, que essa aqui é a roxinha que eu chamo. Ela é uma magia rápida, que durante a fase principal você pode escolher um monstro Exceed de trevas que você controla sem matéria, o monstro tem que estar sem matéria, tá? E você invoca por invocação especial do seu deck adicional um monstro Exceed de trevas de uma classe maior que a do monstro que você controla, usando-o como matéria, e se isso acontecer, você associa essa magia no monstro invocado com matéria Exceed. Então vamos lá, você escolhe um monstro Exceed que não tenha matéria no seu campo, e você invoca um monstro Exceed de trevas que tenha um rank acima do monstro que você deu alvo. Aí o monstro que você deu alvo e essa magia ficam com matéria Exceed no monstro que você invocou. Além disso, ela tem um efeito no cemitério, que durante a fase principal você pode banir esse card do seu cemitério, e depois escolher um monstro Exceed de trevas que você controla, associa um monstro Phantom Knight na sua mão a esse monstro com matéria. Mas vamos lá, qual é o ponto dessa magia aqui, tá? O ponto dela é que você invoca qualquer monstro Exceed de trevas, não necessariamente um card Phantom Knight ou um dragão. Ou seja, você consegue invocar monstros Exceed de trevas que pedem monstros que normalmente o seu deck não conseguiria invocar. Como é o caso aqui do Ordeon Maligno Ophion. O Ordeon Maligno Ophion, ele pede dois monstros Ordeons de nível 4. Você não usa monstro Ordeons nesse deck. Você faz ele dando o alvo no seu Breaksword, que é rank 3. E aí a magia e o Breaksword ficam como matéria pro seu Ophion. E qual é o efeito do Ophion? Enquanto esse card tiver matéria Exceed, monstros de nível 5 ou mais não podem ser invocados por invocação especial. Ele é uma espécie de Floodgate desse deck. E esse efeito é forte contra diversos decks do meta. Os 3 decks zumbi sofrem com esse efeito. O Mayakashi, o Shiranui e o zumbi. O Mayakashi não é mais considerado meta, mas os 3 sofrem. O TG sofre. Cada deck synchro vai sofrer, né? O Luai sofre muito pra esse monstro, porque não consegue ativar suas magias para invocar monstros. O Tenny sofre. O Shadow sofre, porque não consegue fazer suas ações. São poucos decks que não tomam um Ophion doído. Mas além disso, o Ophion tem outro efeito que você pode associar uma matéria Exceed desse card para adicionar um card magia, armadilha e infestação do seu deck à sua mão. E qual card a gente vai adicionar? Por esse efeito, a Terminus da Infestação, que é essa armadilha aqui, tá? Ela diz o seguinte, você escolhe o monstro Ordeon que você controla e 2 cards que seu oponente controla. Você bane o seu monstro Ordeon e volta as 2 cartas do oponente que você deu alvo pra mão. Então, mesmo que o oponente não tome o Ophion, mesmo que o oponente, sei lá, seja um Sky Striker que não sofre pro Ophion, ou se for um Mirror Match, porque o próprio PK não sofre pro Ophion, você ainda vai buscar essa interação
interação. E essa interação é muito forte. Devolver 2 cartas do oponente pra mão é realmente muito forte. Então o Off é uma carta que encaixa perfeitamente nessa decklist. É um excelente boss, é um excelente Floodgate que esse deck consegue estar fazendo. Já a outra Rank Up faz o seguinte, ela também é uma magia rápida, que durante a fase principal, você pode banir um ou mais monstros de trevas do seu cemitério, e depois escolher um monstro Exceed de trevas que você controla. Invoque por invocação especial do seu deck acional um monstro Exceed, Phantom Knight, Rage Raptor ou Dragão Exceed, cuja classe seja igual ao monstro alvo que você controla, mais o número de monstros que você baniu. Aí todas as matérias vão pro monstro que você invocou. É bem simples de entender, tá? Se você dá alvo em um monstro Rank 4, e você baniu um monstro de trevas do seu cemitério, você vai invocar um Rank 5. Se você dá alvo em um Rank 3 e banir 2 monstros de trevas do seu cemitério, você também vai invocar um Rank 5. Normalmente você vai querer ativar essa magia, dando alvo no seu Rebellion, que é a própria skill invoca, pra invocar o Requiem negro. Aí você vai ter o Requiem com Rebellion de matéria. E o Requiem com Rebellion de matéria, ele ganha 2 efeitos. O primeiro é uma negação, que quando seu oponente tiver um efeito de monstro, efeito rápido, você pode associar a matéria desse card, negar a ativação e destruir a carta. E depois, você pode invocar por invocação especial um monstro Exceed do seu cemitério. Pode ser até mesmo o próprio Rebelião que você tirou como matéria. Já o outro efeito é que uma vez por turno, você pode associar a matéria desse card para escolher um monstro com a face para cima que seu oponente controla, mudar o ataque dele para 0, e se isso acontecer, esse card ganha ataque igual ao ataque original desse monstro. Então ele é outra ferramenta que você pode estar utilizando para finalizar jogos. Seu oponente, sei lá, tem um Blue Eyes no campo, se ativa o efeito do Requiem, 0 o ataque do Blue Eyes, e faz com que o Requiem ganhe 3.000 de ataque. Indo para 6.000, você dá um porradão de 6.000 no 0 de ataque e finaliza a partida. Então o Requiem serve tanto para turno 1, você passar com ele no campo e negar um monstro do oponente no turno dele, tanto como turno 2 para finalizar jogos. Lembrando que por causa da Trap, Mente Inabalável do Raptor, tá? Você pode setar essa magia de aumento de classe para dar no turno do seu oponente. Assim você invoca o seu monstro Exceed no turno do oponente, usando o monstro Exceed de trevas com matéria, fazendo assim a Trap ativar e você destruir uma carta do oponente no processo. Bom, o main deck se completa com um reforço do exército, lógico, busca qualquer Phantom Knight que você quiser, 3 lanças proibidas para tanto proteger seus monstros de magias armadilhas turno 2, quanto para você setar e proteger seus monstros no turno 1, proteger seu Orphan, proteger seu Requiem, e cálice proibido para lidar com aqueles duelers chatos, aquelas windas. Enfim, é uma excelente carta ali. E qualquer coisa você pode setar a carta e é mais uma interação no turno do oponente. Bom, esse é o deck. Vamos agora ver ele em ação com alguns replays. Bom, diferente do que eu faço normalmente aqui, que eu mostro só replays na ranqueada, esse primeiro replay é um replay contra um bot nível 10 no portão, tá? Só pra mostrar como o deck funciona, os combos de pouca carta no deck, tá? Eu vou pedir pra vocês ignorarem o Botas, a Lança Proibida e o Cálice Proibido. Só presta atenção aqui no Torn Skills, tá? Eu vou começar ativando o efeito da skill, enviar o Torn Skills pro cemitério. Fazendo isso, eu enviar o manto do deck pro cemitério e setar a Mente Inabalável do Raptor. Agora eu vou ativar o efeito do manto, vou banir ele para acionar o Botas pra mão. Como eu bani uma carta Phantom Knight do meu cemitério, eu posso ativar o efeito do Torn Skills no cemitério, fazendo assim ele se invocar por invocação especial. Agora eu vou ativar o efeito dele no campo para enviar uma carta da minha mão pro cemitério e enviar uma carta Phantom Knight do deck pro cemitério. Aqui eu vou descartar o Cálice, tá? Podia ser qualquer carta das outras 3 que eu tinha na mão. E eu vou enviar pro cemitério a espada, mas pode ser a asa também. Mas tem que ser uma trap que invoque o monstro do cemitério, tá? Agora eu vou invocar por invocação especial Botas, que o manto adicionou pra mão. E vou juntar os dois pra fazer o Break Sword. Agora eu vou ativar o outro efeito da skill pra enviar esse Break Sword pro cemitério e invocar o Rebelião do meu extra deck. Agora eu vou ativar o efeito da trap, que eu enviei pelo efeito do Torn Skills pro cemitério. Vou banir ela pra invocar o Break Sword do meu cemitério. Agora eu vou ativar o efeito do Botas. Vou banir ele pra adicionar Rank Up aqui roxinha do meu deck pra mão. E vou ativar ela dando alvo aqui no meu Break Sword. E em resposta ativando a trap. Fazendo assim, eu invocar o Orphan. Como eu invoquei o monstro Exceed utilizando o monstro Exceed de trevas com matéria, a trap ativa efeito e eu destruo uma carta no campo. Eu vou destruir a própria trap. E como a trap foi destruída por efeito de carta, virada pra cima, eu posso ativar o efeito dela e setar uma rank up diretamente do meu deck. Eu vou setar aqui a outra rank up do meu deck, que é essa aqui, tá? Que faz rank up banindo o monstro do meu cemitério. Agora eu vou dar efeito do Orphan, detachar o Break Sword com matéria para adicionar a trap, seta a trap e esse é o turno 1 utilizando uma carta e um descarte. Você passa aqui com o Floodgate do Orphan, o oponente não pode invocar monstros por invocação especial, o oponente não pode invocar monstros de nível 5 ou mais por invocação especial. Passo com a interação aqui da infestação, de banir esse Orphan e voltar 2 cartas do oponente para mão. E também a qualquer momento eu posso dar essa rank up, banindo um monstro de trevas do meu cemitério, dando alvo no meu Rebellion para invocar o Requiem. E o Requiem, tendo o Rebellion com matéria, ganha um efeito de negação de monstro, mais uma interação no turno do oponente. Então eu tenho aqui a Floodgate e as 2 interações, uma da Trap e uma do Requiem aqui que eu posso invocar. Então, como eu falei, é um bot, ele não vai fazer nada, vai só ativar umas cartas aí, invocar um monstro fraco, ativar as magias e é isso. Ele passa pra mim. Na fase principal dele eu ainda ativo o efeito da minha magia para invocar o Requiem, tá? Como eu banir o monstro Phantom Knight para ativar a minha magia, eu consigo dar efeito do Torn Skills no meu cemitério, invocar ele por invocação especial. E isso agora é um possível turno 3 seu, tá? Eu vou ativar o efeito do Torn Skills no campo, descartar outra carta para enviar o manto pro cemitério. Agora eu vou dar efeito do manto, vou banir ele para adicionar a Botas. A Botas eu consigo dar Special Summon da mão. Vou juntar os dois aqui para fazer de novo o Break Sword. O Break Sword vai tirar uma carta do oponente, vai entregar efeito, vai invocar 2 Phantom Knights de nível 4 do meu cemitério. Vou juntar os dois aqui para fazer o Cavaleiro Raptor. E o Cavaleiro Raptor vai ativar efeito, que vai virar
o Dragão Exige da Rebelião Arc. Agora eu vou ativar o efeito do Dragão Exige da Rebelião Arc para fazer com que ele ganhe ataque igual a soma do ataque dos outros monstros no campo. Assim ele vai para 8.550 e eu finalizo o oponente aí dando um porradão de 8.000. Eu acho que com esse replay vocês conseguem perceber todas as nuances do deck. Tudo que o deck consegue fazer. E o deck consegue fazer isso com poucas cartas. Isso que é o mais forte do PK. Ele é muito consistente porque ele consegue fazer as jogadas com poucas cartas. E caso ele vá turno 2, ele tem volume para jogar através das interações do oponente, que é o que vocês vão ver nos próximos replays. Bom, o primeiro replay ainda foi no Platina. Foi uma Mirror Match de PK, obviamente. Que eu iria de PK. Enfim, turno 2, o outro PK começou, né? É o Hulk. Se eu não me engano, ele é brasileiro. Salve pra ele ou ela. Enfim, só que ele não jogou muito bem então, tá? Não jogou muito bem não. Porque ele não joga, quer dizer, a pessoa não joga aqui muito certo, né? Ele dá efeito do Luva de Cemitério, envia a espada, aí vai invocar o Thorn Scales, ele bana o Thorn Scales, ativa o efeito Thorn Scales, enfim, vai jogar ali. Se eu não me engano, ele só consegue passar com o Reiken, tá? Ele dá efeito da skill, invoca o Rebellion, aí ativa a magia, invoca o Reiken, bane ali, adiciona a asa, aí vai setar essa asa e passar sem problema no começo do meu turno. Eu envio da minha mão pro cemitério o manto pra enviar do deck pro cemitério o Thorn Scales e ativar a trap de fora do deck. Agora eu vou dar efeito do manto, vou banir ele pra acionar pra minha mão o Bottas. Como eu bani uma carta Phantom Knight do cemitério, o Thorn Scales entra pra invocação especial. Vou dar efeito do Thorn Scales, vou já descartar essa armadilha que tá brincando na minha mão e enviar pro cemitério o Bottas, porque como eu já tenho a armadilha, não preciso enviar de novo a armadilha, tá ligado? Já envio outro monstro. Show. Agora eu vou dar Special Summon do Bottas. Vou juntar os dois aqui pra fazer o Breaksword e até agora o oponente não gastou a negação aqui do Reiken, né? Vou ativar o efeito do Breaksword dando alvo no Reiken, tá? Pra já forçar essa negação. Aí ele ativa em resposta aqui a trap do cemitério pra invocar o Breaksword e também a asa aqui pra proteger o Reiken dele de destruição. Só que eu tinha lança proibida, dou no Reiken dele, fazendo assim a asa não afetar o Reiken e ele ser destruído. Agora eu ativo o efeito do Breaksword do meu cemitério, invocar dois Phantom Knight do cemitério, tendo eles nível 4. Ele também vai ativar o efeito ali do Thorn Scales do cemitério dele, porque ele baniu uma carta Phantom Knight. Show, ele se invoca, eu invoco meus dois monstros nível 4, vou juntar os dois aqui pra fazer o Cavaleiro Raptor, vou dar efeito do Cavaleiro Raptor e vou ativar aqui minha trap pra fazer com que ao invocar esse monstro Exige utilizando o Cavaleiro Raptor como matéria, eu destruo uma carta do oponente. Eu invoco aqui de novo o Breaksword, vou ativar o efeito da trap, destruir a outra setada dele, vou dar de novo o efeito do Breaksword, dando alvo no próprio Breaksword e no monstro dele, destruiu ambos, efeito do Breaksword de novo, invoco dois monstros nível 4, vou juntar os dois pra fazer a aranha. Essa aranha baniria o Breaksword aqui e eu teria a asa no cemitério, baniria ela pra invocar aqui o meu Breaksword do cemitério, tendo dano pra finalizar, tá? Só que ele acabou desistindo, é isso, o TK dado na Mirror Match. Vamos pro próximo replay. Bom, o próximo replay aqui foi contra o Yugi Muto, eu realmente não lembro com que ele tava, mas eu fui segundo, eu tava com uma sequência de duas, essa aqui foi a terceira vitória dessa sequência. Enfim, era um Blaize. Se eu não me engano, essa partida é complicada porque, vocês vão ver, ele dá normal summon de um Blaize, ativa da skill, adiciona a Succession Soul pra mão, envia pro cemitério aqui o definitivo, faz link 1 pra invocar o Minduke, pra ele já deixar ligado a Succession Soul dele, né? Seta 3 cartas e passa. Porque é uma situação complicada, tá? Vocês vão ver. Ele começa ativando Lanceia, artefato lança do destino. E o que essa carta faz? Durante o turno do seu oponente, efeito rápido, você pode oferecer esse card como tributo da sua mão, ou do campo com a face pra cima, e nenhum duelista pode banir cards pelo resto do turno. Eu não posso banir cartas. E o Phantom Knight, que não pode banir cartas, não é o Phantom Knight, porque eu não consigo fazer nada. Então o que eu faço? Quer dizer, eu até conseguiria, tá? Dando normal summon desse Luvas e dando special summon aqui do Bottas, eu conseguiria fazer um Breaksword. Só que ele tinha a alma do sucessor. No momento que eu invocasse esse Breaksword, ele dava a alma do sucessor, tributaria em Minduke, enviaria o Breaksword pro cemitério, invocaria um Blaize do deck. E aí, eu teria só gastado recurso. O que eu faço é simples. Eu ativo a skill para já limpar o deck, já deixar preparado aqui o Thorn Scales junto com o manto no cemitério. E ativa a trap também. Para ativar a trap do deck, eu seto o Luvas junto com as minhas asas aqui. E vamos tentar jogar Yu-Gi-Oh, tá? Ele não compra nada aqui, ele só vai pra fase de batalha e bate na luvas. E eu ativo aqui o Asas pra proteger essa luva de batalha. E ainda pra essa asa aqui cair no cemitério eu ter mais um Moon e eu ter mais uma invocação especial do meu cemitério. É isso, bate, sem problema, passa o turno. Eu começo dando efeito do manto, vou banir ele pra adicionar um monstro Phantom Knight, aquela magia lá, tá? E ele já dá de cara a Succession Soul, que eu acho que foi a decisão errada, tá? Ele vai enviar minha luva pro cemitério, mas enfim, não tem problema. Invoco o Black Luster aqui do deck. Com o efeito do manto eu vou adicionar aqui a magia de rank up. E como eu bani uma carta Phantom Knight, eu consigo ativar o efeito do Thorn Scales do meu cemitério e invocar ele por invocação especial. E como eu invoquei por invocação especial o monstro Phantom Knight, eu consigo invocar o Grevas da minha mão. Agora eu tive o efeito do Thorn Scales no campo. Descarto uma carta, vou descartar o Bottas para enviar a espada pro cemitério. Vou juntar aqui o Grevas e o Thorn Scales para fazer um Breaksword. Ele dá crackdown nesse Breaksword, sem problema. Efeito do Bottas no meu cemitério, vou banir ele para adicionar outra rank up do deck pra mão. Vou dar efeito da espada, invocar o Luvas que tava no cemitério e dar Special Summon desse Bottas da minha mão. Vou juntar os dois
pra fazer o Break Sword. Agora efeito do Break Sword, vou lidar com a outra setada dele. Era a fusão definitiva, ele invoca aqui a fusão, problema, invocou. Break Sword vai ativar efeito que foi destruído, vai invocar 2 monstros Phantom Knight do meu cemitério, eles vão vir nível 4. Vou juntar os dois aqui, ativar a trap aqui, só que nem precisa. Vou juntar os dois aqui pra fazer o Cavaleiro Raptor, efeito Cavaleiro Raptor, invoco o Rebellion Arc, já sabem, né? Efeito do Rebellion Arc. Vou detachar a matéria pra ganhar ataque igual ao ataque combinado de todos os outros monstros no campo. Ele vai pra 10 mil de ataque, eu bato no Break Sword que ele tava, e é isso, 8 mil de dano. Na cara. E o Blue Eyes tomou, não tem jeito. Vamos lá, outro Blue Eyes, se não me engano. Acho que precisa tocar meu Blue Eyes, né? Não, ele tá sem skill. Quer dizer, não mostra skill, né? Só que dessa vez turno 1, tá? Vamos ver esse deck jogando turno 1. Era um Blue Eyes 5, crônica de batalha. E vamos lá. Aqui eu faço a jogada diferente, porque eu já tenho um rank up na mão. Eu já tenho o Botas na mão. E normalmente eu quero buscar essas cartas, pelo menos a minha jogada principal, né? Então o que eu faço aqui? Eu dou skill, envio o Luvas pro cemitério, junto com o Torn Scales. Torn Scales você quer sempre ter ele no cemitério, porque ele entra pra invocação especial. No campo ele tem um efeito muito bom de dar outro Foolish, então sempre envie ele, tá? Vamos lá. Eu começo dando efeito do Luvas, vou banir o Luvas pra enviar o manto pro cemitério. Não ativei o efeito ainda do Torn Scales, porque eu quero primeiro ativar o efeito do manto pra adicionar o Graves. E agora sim, efeito do Torn Scales, invoco por invocação especial. E como o monstro Phantom Knight foi invocado por invocação especial, eu consigo invocar o Graves da minha mão, tá? Agora eu vou ativar o efeito do Torn Scales, descartei aqui o Botas pra enviar pro cemitério a espada. Vou juntar os dois aqui pra fazer o Break Sword. Efeito da skill, envio o Break Sword pro cemitério pra invocar o Rebelião. Dou efeito do Botas, vou banir pra adicionar outra magia de rank up, tá? Agora eu vou dar efeito da espada, vou banir a espada pra invocar o Break Sword do meu cemitério. E eu fico aqui com setup pra invocar o Ophion, tá? Rank up no PK, no Break Sword, invoco o Ophion. Efeito do Ophion, detacho o próprio Break Sword pra adicionar a trap. E aqui eu seto a minha rank up e a minha infestação. Aqui foi diferente porque eu consegui preservar a minha mente inabalável. Assim eu consigo dar rank up no turno do oponente, invocando o Requiem e destruindo a carta do oponente no processo. Então é melhor, tá ligado? E como é um Blue Eyes normalmente não usa lança. Essa jogada aqui é muito arriscada, caso o deck do oponente seja um deck que use lança, como é o caso do TG, do Phantom Knight, enfim, decks que usam lança. Por que a lança proibida é um problema nessa situação? Porque na hora que eu ativar minha rank up, dando alvo no Rebellion, o cara pode simplesmente ativar a lança proibida, dando alvo no Rebellion, fazendo assim o meu Rebellion não ser afetado pela rank up. Assim eu não consigo invocar o Requiem do meu extra deck. O que você faz nessa situação, você ativa seu rank up já no seu turno, pra já não ter chance do oponente ativar a lança proibida no seu monstro. Mas enfim, é um Blue Eyes. E contra o Blue Eyes, mano, o Ophion é extremamente forte, porque o cara não consegue fazer muitas coisas, tá? Ele dá normal summon aqui do espírito, vai banir uma carta minha, banir a trap, sem problema. Dá a crônica de batalha, vai adicionar aqui a fusão que não pode ativar, vai enviar a carta para o cemitério, ele seta 2 cartas e ainda na fase principal dele eu invoco o Requiem, ativando a trap, tá? Requiem no campo, trap ativa, destrua a carta dele, destrua uma setada, ele seta outra carta. Vamos lá. Meu turno, normal summon do Botas, special summon Quer dizer, normal summon do Luvas, special summon do Botas. Vou juntar os dois aqui pra fazer um Break Sword. Ele dá comporta no meu Break Sword, sem problema. Vira pra baixo. Eu vou agora dar o efeito do Requiem pra zerar o ataque do espírito e fazer com que ele ganhe 2.500 de ataque. E eu bato com 5.500 e finalizo o Blue Eyes. Lembrando que ele não podia dar efeito do espírito, que o efeito do espírito, pra quem não sabe, ele pode se tributar, invocar um Blue Eyes da mão. E ele não pode invocar esse Blue Eyes pra invocação especial por causa do Ophion, tá? Enfim, vitória easy aqui contra o Blue Eyes. Turno 1 normalmente é muito fácil sendo o Blue Eyes por causa do Ophion. Vamos lá, duelinho aqui contra um Dennis DJ, que não era Performage, se eu não me engano, esse cara era no Tene. Turno 2, ele começa jogando, ele dá Special Summon da Shun, enfim, faz as jogadas aqui de Tene. Vai invocar bicho, vai invocar bicho, vai invocar bicho e vai passar com Link 3, a Shuna na mão e 6.000 de vida, né? Vamos lá, calma aí, o que o Tene tem nesse campo? Calma aí, cara. Eu já tive esse skill. Ele tem um Link 3 no campo e esse Link 3 é protegido pelo efeito do Chitana e pelo efeito Mapura. Vamos lá, no começo do meu turno eu ativei a skill, envio o Botas da minha mão pro cemitério para enviar o Torn Scales do deck pro cemitério e setar a trap. Agora eu vou ativar efeito do Botas, vou banir ele pra adicionar aqui a rank up e o Torn Scales entra por invocação especial. Efeito do Torn Scales, descarta aqui a minha trap que tava na mão pra enviar o manto pro cemitério. Efeito do manto, vou banir ele pra adicionar o Luvas. Vou dar normal summon desse Luvas, juntar os dois aqui pra fazer o Break Sword e já forçar alguma coisa do oponente, tá? No caso aqui eu dou nos 2 cartas, ele dá efeito do Mapura. O Mapura vai negar e destruir o meu Break Sword, o que é bom, porque o Break Sword destruído ativa efeito, invoca 2 Phantom Knight do meu cemitério, nível 4. Vou juntar os dois aqui pra fazer o Cavaleiro Raptor. Efeito do Cavaleiro Raptor, vou detachar a matéria para invocar o Rebelião Arc. Agora eu vou dar efeito da trap do meu cemitério, vou banir ela para invocar o Break Sword. Vou dar efeito da skill, enviar esse Break Sword pro cemitério para invocar o Rebelião aqui. E agora eu vou dar rank up nesse Rebelião, invocando o Requiem Negro. E agora eu dou efeito do Requiem Negro, como ele não tem mais o Mapura para proteger de alvo, eu vou zerar o ataque do monstro dele, fazer com que ele ganhe 3.000 de ataque e eu bata 6.000 aqui, finalizando o oponente com um porradão de 6.000, tá? É isso. Fiz ele gastar o efeito do Mapura, depois invoquei o Requiem, tirei ataque, ganhei ataque e bati com um porradão só. Vitória contra o Tene. Muito fácil, né? E pra fechar, eu tava lendário 5 aqui, o replay do Kog, que foi contra um Yusei.
que tava de Synchron. Vamos lá, segundo, 4 vitórias seguidas. Essa foi minha vitória do COG, a vitória de classificação, a vitória de promoção, né? Ele vai fazer as jogadas lá de Synchron, vai dar normal summon desse Sukata, vai invocar esse bicho, aí vai juntar os dois aqui pra fazer o Guerreiro Sukata, aí o bicho vai ativar efeito, vai invocar de novo o Sukata, vai juntar os dois aqui pra fazer o Stardust, aí vai ativar skill, invocar a Fórmula Synchro, vai juntar os dois aqui pra fazer esse dragão desse pular TG, e vai setar 3 cartas e ter um campo aqui que foda-se, né? Enfim, é um bicho de 3.300 de ataque, que tem efeitos aqui de negação. Caso eu ative o efeito de monstro que der alvo nesse monstro, ele pode negar, banindo o regulador do cemitério. E caso eu ataque esse monstro, ele também pode negar o ataque, tá? O problema mesmo aqui são as 3 setadas, vamos lá tentar jogar. Efeito da skill, descarto aqui o meu Luvas pra enviar o Thorn Skills pro cemitério. Vou dar efeito do Luvas banindo ele pra enviar o manto. Não ativando o efeito do Thorn Skills ainda, porque eu quero banir esse manto pra adicionar o Grevas, pra eu ter uma Special Summon a mais da minha mão, tá ligado? Porque esse Thorn Skills vai entrar por invocação especial, junto com o Grevas. Ele deixou ativar o efeito do Thorn Skills, vou descartar aqui o Bottas e enviar a Trap pro cemitério. Agora eu vou juntar os dois aqui pra invocar o Breaksword. Efeito do Breaksword, vou dar alvo no próprio Breaksword, uma acertada dele. Era um cálice proibido, sem problema. Fizemos ele gastar uma interação. Vou dar efeito da skill, envio o Breaksword pro cemitério pra invocar o Rebellion. E aqui foi uma misplay minha, tá? Eu flipei esse Rebellion de cara. O que eu podia ter feito? Eu podia ter dado o efeito do Bottas pra adicionar a rank up do deck pra mão. Porque se eu fizesse isso, no momento que eu flipasse esse Rebellion e o oponente desse uma interação, porque nessa situação ele vai dar a interação da comporta, se eu tivesse banido o Bottas pra adicionar rank up, no momento que eu flipasse o Rebellion e ele desse comporta, eu poderia ter ativado o rank up, invocado o Hacking e no processo destruído a outra setada dele pelo efeito da trap. Só que aí depende também. Se o oponente sabe que eu tenho um rank up na mão, ele provavelmente não ativaria essa comporta em resposta à flip summon do Rebellion, tá? Então não sei se ele faria a mesma jogada sabendo que eu tenho rank up na mão. Enfim, virou meu Rebellion pra baixo, sem problema, normal summon aqui do Luvas, special summon do Bottas, vou juntar os dois para fazer de novo outro Breaksword. Agora eu dou o efeito do Breaksword para destruir a setada dele junto com o Breaksword. Destruiu, era um blefe aqui da ultrapassagem. Efeito do Breaksword, invoco os dois monstros Phantom Knight nível 4, e aqui vocês já sabem, né? Cavaleiro Raptor, efeito Cavaleiro Raptor, vou flipar aqui a trap para destruir carta do oponente, tá? Vou invocar aqui o Rebellion Arc, a trap vai destruir o campo, e aí eu vou dar efeito aqui da minha trap do cemitério para invocar o Breaksword para dar o dano certinho, tá? Porque o Arc sou um ataque de todos os outros monstros no campo. Com esse dragão aqui eu tenho 3.300. Ele ia pra 6.300, eu não finalizaria aqui, tá? Eu daria 3.000 de dano. Com o Breaksword no campo, ele vai ganhar 3.300 mais 2.000. Ou seja, 5.300, 8.300. Eu dou um porradão aqui. Além de que, ativando o efeito do Arc, eu também nego o efeito desse dragão. Efeito esse que ele poderia negar um ataque meu, tá? É isso. Eu ainda dou efeito Bottas aqui, adicionar outra rank up. Enfim, efeito do Arc, nego todo mundo. E dou o porradão ali de 5.000 na cara do oponente. E pego o COG facilmente, tá? Foi muito fácil esse COG, porque PK é um dos melhores decks do jogo atualmente. E é isso, mano, não tem segredo. Pra mim, os 3 melhores decks do jogo atualmente são Blue Eyes, Phantom Knight e Shadow. Não necessariamente em ordem, tá? E dentre esses 3 decks, eu ainda acho o Shadow o mais difícil de lidar, tá? Eu não gosto de pegar Shadow na ranqueada, porque é um deck muito forte. Quem sabe jogar com deck, cara, é muito difícil vencer. O Blue Eyes é o deck mais simples dos 3, e o PK ali tá na interseção, né? Uma coisa em comum entre o PK e o Shadow é a Floodgate, né? PK faz Ophion e o Shadow faz Winda. Não sei se é saudável pro jogo ter essas Floodgate, tá? A Winda eu sei que não é. A Winda pra mim nunca existiria. O Ophion é mais específico, mas mesmo sendo mais específico, ele ainda pega muitos decks. Então não deveria existir também, tá? Eu vou deixar aqui a minha opinião. O PK sem Ophion seria um deck legal. Seria um deck meta, ainda seria meta. O deck sem Ophion ainda é meta, ainda é um puta deck. Mas o Ophion faz o deck ser nojento. É isso, esse é meu ponto. Enfim, você concorda comigo? Concorda que esses são os 3 melhores decks do jogo? Coloca aqui nos comentários. E claro, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E quando a gente virar membro, é só clicar aqui em Seja Membro que você tem acesso ao grupo do WhatsApp. Aí você lá conversa comigo, conversa com os outros membros. E também você ganha acesso antecipado aos vídeos do canal. Toda vez que eu postar, você vai ver antecipadamente. Olha que coisa linda. Bom, é isso. Fui, falei, até mais. Falou!